irmãos, um ótimo sábado a todos, sejam bem-vindos à nossa mesa, ao nosso compromisso semanal. É muito bom ter os irmãos na mesa. A mesa está posta, mesmo que através de um smartphone, pela internet, nós podemos nos comunicar e juntos meditarmos a palavra de Deus. Você é o meu convidado desta manhã. Quero acolher a todos com um abraço caloroso e vamos iniciar na nossa mesa, como eu sempre faço todo sábado, falando das atividades aqui da Casa Sal. Amanhã, domingo, a partir das 18h30, o nosso culto de Santa Ceia, meus irmãos, a nossa celebração, primeiro domingo do mês, e você é o nosso convidado. Venha, o Senhor tem uma palavra poderosa para a tua vida, venha participar deste momento de comunhão, de partilha do pão junto com os irmãos, a partir das 18h30. De segunda a quinta-feira, nós temos aqui na Casa Sal, às 8 da manhã, o nosso momento de devocional. Você que não pode estar conosco aqui presencialmente, é só você se inscrever no nosso canal do YouTube, a comunidade Casa Sal. Ali, diariamente, nós estamos disponibilizando o conteúdo do devocional. É um devocional misturado com estudo bíblico, onde nós partilhamos a palavra com profundidade. Você é o nosso convidado. Todas as sextas-feiras, às 8 da manhã, o nosso momento de oração, tempo que nós tiramos para orar, e às sextas-feiras, às 20h30, também o nosso PG. Não posso esquecer desse convite especial para você, mulher. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a Casa que Cura. Quem está à frente é a nossa irmã diaconisa Cris. Todas as terças-feiras, uma palavra para você, mulher. É um momento só para as mulheres. Então se programe, esteja conosco, você, mulher, a partir das 15 horas, todas as terças-feiras. Amém? Começamos o mês de abril. E junto com o mês de abril, as nossas atividades aí a todo vapor. E esse mês temos pit stop. Que dia que vai ser o pit stop? Dia 12. Semana que vem já? Então, semana que vem, dia 12, o nosso pit stop. Nós já temos o local. Vai ser aqui em frente à Casa Sal. A partir de que horário? Às 15 horas também. Então, dia 12, a partir das 15 horas, aqui na frente da Casa Sal, nós vamos fazer o pit stop. Se você passar por aqui, vai estar o pessoal com as suas placas aí, aceita uma oração, encosta o seu carro, nós vamos orar por você e você continua aí os seus compromissos. Vai ser uma ação de evangelização, amém? Lembrando também, meus irmãos, que nós vamos ter a conferência Sal da Terra, onde toda a igreja vai se reunir, vai se encontrar lá em Uberlândia, do dia 17 a 19 de abril, e a Casa Sal vai estar lá em Uberlândia. Olha que beleza! Nós vamos lá participar desse momento de conferência, a conferência Line Up, é isso, né? Arrasta para cima, chique. Então nós estaremos lá na conferência do dia 17 ao dia 19 de abril. E nessa conferência nós vamos ter a celebração de 35 anos do Ministério Sal da Terra. A união de todas as igrejas, né? Estará lá a igreja de Itaquaquecetuba, que o pastor Mauro pastoreia lá. Estará também a igreja da Lapa, do pastor Rodrigo. Também o polo ali de Uberlândia, Goiânia. E uma novidade esse ano, também o polo de Salvador. Então acompanhe conosco, né? Vai estar também sendo disponibilizado pelo site da Sal da Terra e você pode participar conosco. De 17 a 19 de abril, a nossa conferência. Amém, irmãos? Irmãos, tome a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Quero conversar com vocês sobre novas oportunidades. Deus que nos dá novas oportunidades. Pense aí, meus irmãos, aonde nós estaríamos se não tivéssemos encontrado o Senhor? Aliás, melhor dizendo, é muita pretensão nossa dizer que nós encontramos o Senhor. Não. O Senhor nos encontrou. Onde nós estaríamos? Nós servimos um Deus que nos dá oportunidade. A palavra do Senhor nos diz que a cada manhã
as misericórdias do Senhor se renovam, e esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Deus nos dá oportunidade. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. É um texto conhecido, Lucas capítulo 8, que fala sobre o endemoniado gadareno. Eu quero ler com vocês o versículo 38. Lucas capítulo 8, versículo 38. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Antes de nós entrarmos na história, no contexto do endemoniado gadareno, tem um versículo que antecede essa história, que é o versículo 22, que Jesus diz algo muito interessante. Ele diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Ele convida os discípulos a entrarem no barco e irem para a outra banda do lago. Esse lago é o famoso Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, ou o famoso Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago de água doce. Ao passar o Lago da Galileia, eles chegavam à região de Decápolis. A região de Decápolis era como se fosse um complexo de várias cidades. E dentro dessas cidades havia a cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade de forte cultura grega e helenista. O que era uma cultura helenista? Eram os judeus que professavam o judaísmo, mas eles haviam absorvido a cultura grega. E, por eles terem absorvido a cultura grega, muitos costumes, até mesmo vestimenta, costumes da alimentação, porque nós vemos no livro de Levítico que os judeus eles seguiam uma doutrina rigorosa dietética por conta do judaísmo. E lá em Decápolis, em Gadara, o que prevalecia era o costume grego. Então alguns ali não observavam, por exemplo, os costumes judaicos. Alguns professavam, outros não. Mas o que marcava a região de Decápolis era justamente o costume grego, o costume helenista. Eram judeus que professavam o judaísmo fora ali da região da Galileia, mas também participavam de costumes gregos. Mas, pastor, por que você está explicando isso? Porque era uma região que o judeu não queria passar. Era uma região que o judeu não gostaria de estar naquele lugar. E nós temos as nossas Decápolis hoje. Quando nós olhamos para o livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 4, que é a famosa passagem da Samaritana, o versículo 4, Jesus diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Acompanhe o raciocínio comigo. Da mesma forma que no versículo 22, Jesus diz: passemos para outra banda do lago, ele está falando isso para os discípulos. Jesus deixa claro que aqueles lugares a qual nós não queremos ir, talvez por vários motivos, seja um motivo religioso, seja um motivo de costume. Pensa aí, meu irmão, qual é a Decápolis hoje, qual é a Gadara de hoje, qual é a Samaria de hoje, que você evitaria. Talvez até mesmo porque você diz: eu sou crente, então eu não posso passar por aquele lugar, porque talvez eu vou ficar impuro. Talvez depois disso eu vou precisar fazer um certo ritual, mas eu preciso dizer que o sangue de Cristo está sobre a sua vida e nada pode lhe deixar impuro, porque a nossa vida está guardada e escondida com Cristo Jesus. E Jesus é aquele que diz: é necessário passar por Samaria, porque lá em Samaria havia uma vida que precisava ser impactada, uma vida que precisava ser transformada por esse diálogo com Jesus. E Jesus fala o que para os discípulos no versículo 22? Passemos para o outro lado. Talvez esta live na mesa deste sábado é um convite para dizer para você, que é discípulo do Senhor: passemos para o outro lado. É necessário você ir para o outro lado. Pense aí, qual Gadara hoje você não quer ir, que você não quer ter o trabalho de entrar no barco e ir para o outro lado? Talvez a Cracolândia, talvez é a
clínica de recuperação, a casa de prostituição, aquele lugar talvez que você diz, não combina eu sendo um discípulo do Senhor estar lá. Mas saiba que aonde o Senhor chega, meus irmãos, há mudança de vida, há transformação de vida. Diz a palavra no versículo 26 que eles navegaram. E aí, no meio do versículo 22 ao versículo 25, tem aquela famosa passagem de uma tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus se levanta e diz, e ele repreende a fúria das águas e faz cessar ali os ventos e traz bonança. É no meio dessa passagem. No meio dessa passagem, acontece uma tempestade. Mas sem eles perceber, depois que passa a tempestade, eles já chegaram no outro lado. Às vezes a nossa vida é assim. Estamos no meio de uma tempestade, estamos no meio de uma dificuldade, mas nós não percebemos que depois dessa tempestade, nós já passamos para o outro lado. Quando Jesus chega em Gadara, quem o recebe? Não é os príncipes, quem recebe ele é um homem endemoniado, como diz o versículo 27. Um homem que estava possesso de demônio. E olha as características. Ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Meus irmãos, guarda esse detalhe. Esse homem estava possesso, ele não andava vestido, então andava nu pela cidade. E o outro detalhe, ele não habitava em casa alguma. Pelo contrário, ele habitava nos sepulcros. E aqui, no versículo 27, já vai nos mostrando qual o teor desse texto. Primeira coisa, meu irmão, o versículo 27 já nos ensina algo importante. O inimigo existe. A ação do inimigo é verdadeira. Pode você negligenciar. Pode você achar que Satanás, como vai dizer o hebraico, ou no grego, diabolos ou demônio, que são palavras que prefiguram a ação do mal em cada um das línguas, hebraico, no grego, pode você achar que ele é um ser mitológico. Você tem esse direito. Mas o fato de você achar que o diabo não existe e que ele é um ser mitológico não quer dizer que isso é verdade. Aliás, achar, negligenciar a existência do mal não vai te proteger disso. Nós vemos aqui um homem que está possesso de demônios. Não brinque com o mal. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, porque eu chuto a cara do cão. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. A força do inimigo, comparada à nossa, ele é infinitamente mais forte do que nós. Porém, diante de Cristo Jesus, ele há de se sujeitar. O inimigo não respeita a sua patente. Isso é sério que eu estou dizendo. O inimigo não respeita se você é pastor, o inimigo não respeita se você é evangelista, o inimigo não respeita se você é apóstolo. Ele respeita o nome de Jesus. É o que diz a palavra de Filipenses. Todo joelho se dobra. A autoridade está no nome de Jesus. Por isso, eu já quero dizer no início dessa live, o nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, que toda hoste do inimigo, que toda prisão espiritual no nome de Jesus venha cair na sua casa e no seu lar, mas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E essa é a situação que esse homem se encontra. Quando ele chega, versículo 28, vai dizer que aquele homem, possesso de demônio, se prostra diante de Jesus. E aí nós vemos um reconhecer do mundo espiritual. Interessante porque o que aquele homem possesso diz? Ele exclama, ele grita dizendo, versículo 28, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aí nós vemos a autoridade de Jesus, inclusive uma autoridade espiritual. Ali é dito, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Desde da criação, as trevas não podem coabitar com a luz. Desde a criação, o bem não coabita com o mal. E aqui nós vemos no texto, o próprio inimigo falando através daquele homem, dizendo, por que tu me atormentas? Nós precisamos entender que existe uma batalha, que é muito bem ilustrada por Paulo em Efésios capítulo 6. Ele fala das regiões celestiais. Os nossos olhos não veem, mas existe uma batalha espiritual. E essa batalha aqui fica expressa no versículo 28.
Porém, essa batalha já tem o vencedor. É Jesus, Filho do Deus Altíssimo. No meio daquela interpelação, no meio daquela conversa, Jesus pergunta para o endemoniado qual é o nome dele. É o versículo 30, acompanhe comigo. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Essa palavra legião era um costume do mundo greco-romano. Nós vemos uma passagem que o centurião romano vai pedir que o seu servo seja curado. O nome centurião não era à toa, porque um centurião romano ele cuidava de 100 soldados. Uma legião de soldados romanos era equivalente a 6.000 soldados. Agora, imagine uma pessoa, um corpo, ser habitado por mais de 6.000 demônios. Essa foi a resposta que aquele endemoniado dá para Jesus. Diante da pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, Legião, porque somos muitos. E aí, meu irmão, eu preciso trazer o dado de que você é templo do Espírito Santo. Você não é casa de demônios. Você é templo do Espírito Santo. Em você, o Espírito Santo de Deus habita. Jesus, em determinado momento, ele diz que esses espíritos, ao saírem, eles vagam por lugares desertos. E quando voltam e encontram a casa varrida, eles voltam com 7 piores do que ele. E eu te pergunto, do que você tem sentido? Eu acabei de ver um psicanalista que ele dizia que nós somos aquilo a qual nós nos alimentamos. E que a nossa vida ela é muito pautada do externo. Ou seja, eu trago o externo e coloco dentro de mim. Aliás, aquele termo, o que me importa, né? Não sei se vocês lembram quando dizia, nós precisamos importar esse arquivo. Então é trazer um arquivo para dentro. Por isso que Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. E eu te pergunto, meu irmão, aquele homem estava possesso de mais de 6.000 demônios, por isso é dado o nome Legião. E eu te pergunto, do que você tem se alimentado? Do que você tem se enchido? Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, o que tem povoado o nosso coração, tem povoado a nossa mente? Do que nós temos nos alimentado? E aqui eu não estou falando de alimento sólido, físico. Eu estou falando de palavras. Eu estou falando o que os seus olhos têm contemplado. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia de nosso corpo. Ora, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Do que temos ouvido, do que temos falado, do que temos nos alimentado. O versículo 31, os demônios pedem que sejam mandados para o abismo. Guardem essa palavra. Mais uma palavra para você guardar. Primeiro, qual palavra eu pedi para vocês guardarem? O versículo 27, que dizia que ele andava nu, não habitava em casa alguma e andava em sepulcros. E, aliás, falando de sepulcro, para um judeu, isso representava impureza, porque o judeu não podia tocar em coisas mortas. Olha a situação desta alma, olha a situação deste filho de Deus. Ele andava nu em sepulcros. Outro ponto que eu preciso que vocês guardem é o desejo, o pedido daqueles demônios, que eles fossem mandados para o abismo. Diz o versículo 32 que ali pastava no monte uma vara de muitos porcos. Quando nós vamos para o texto de Levítico, capítulo 11, uma das restrições judaica era a ingestão de carne de porco. Nós vemos isso em Levítico, capítulo 11, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, ou seja, não rumina. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, e eles vos serão imundos. E aí mais um dado daquela região de Decápolis, daquela região de Gadara. Eles ali, por conta da sua economia, até mesmo para a sua subsistência, eles criavam porcos. E, diante daquela vara de porcos, o inimigo pede que eles entrem nos porcos. E é concedido isso.
Porque o inimigo entra nos porcos, como Jesus concede, e diz o versículo 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Precipitou-se em um despenhadeiro. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Outro versículo, versículo 14, ainda do capítulo 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós podemos fazer um link desta palavra de Lucas capítulo 8 com o que vai acontecer, porque Apocalipse ainda vai acontecer. Ou seja, no final de tudo, não é sobre duas forças equivalentes. Não é, porque as pessoas acham que Deus está lutando contra o mal. E não é sobre isso. Porque se eu digo que Deus está lutando contra o mal, eu estou dizendo então que Deus é uma força equivalente ao mal. Não, não. Eu preciso dizer que Deus é superior ao mal. E no final, Deus será soberano a todas as coisas. No final, o inimigo e os anjos decaídos e suas hostes serão lançados no lago, serão lançados no precipício, tal como aconteceu prefigurado nesses demônios que tomaram os corpos daqueles porcos, foram lançados no precipício. Só que tem algo interessante nesse texto. Olha isso. O versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Meu irmão, lembra do versículo 27? Aquele homem andava nu, não habitava em casa alguma e andava no meio dos sepulcros, ou seja, no meio do cemitério. Agora, como é que eles encontram aquele homem? Encontra aquele homem vestido em seu juízo e assentado aos pés de Jesus. E é isso que o Evangelho faz. É este Evangelho que eu creio e procuro pregar. Um Evangelho de restauração. Um Evangelho que, assim como narra a palavra da ressurreição de Lázaro, por mais que fazem 4 dias, e que até os familiares dizem para Jesus, quando ele diz, tirem a pedra, eles indagam Jesus dizendo, não, Senhor, porque fede. Eu creio nesse Evangelho, que tira alguém que estava na morte, alguém que estava na margem da sociedade, e traz ele de novo à vida. Aquele homem foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus. E olha, grande foi a restauração, porque agora aquele homem volta ao seu juízo, está vestido, está sentado aos pés. E se ele está sentado aos pés, meus irmãos, eu sou ousado em dizer que esse homem já se sentia um discípulo, porque para ser discípulo tem que estar aos pés de Jesus e tem que aprender com o mestre. Mas olha o versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Meu irmão, vamos lá. A palavra de Lucas diz que todas as multidões se apertavam, procuravam tocar em Jesus, porque ao tocar em Jesus saía uma virtude que curava a todos. Jesus estava do outro lado do lago. Agora Jesus está na região de Gadara. Só que diante da cura daquele homem endemoniado, que ainda diz a palavra que aquele homem era preso por cadeias e ninguém conseguia conter aquele homem. Diante daquele milagre, diante daquela restauração, o que o povo, os gadarenos, pediram? Pediram que Jesus se retirasse daquele lugar. Pensa aí, meus irmãos. Quantas pessoas poderiam ter sido curadas? Porque eu tenho certeza que não era só aquele endemoniado que estava padecendo. Quantas pessoas poderiam ter recebido uma palavra de restauração? Mas o povo de Gadara pediu que Jesus se retirasse da cidade. E muitas vezes nós fazemos isso.
Muitas vezes nós mesmos falamos, Senhor, ó, até aqui o Senhor pode agir. Daqui em diante eu não quero mais. Opa, não. Senhor, vem para a minha vida, mas até a sala, a cozinha, o quarto, nas minhas intimidades, você não precisa mexer, não. Aquele povo perdeu a oportunidade de ver vidas restauradas, vidas transformadas. Eles mesmos pediram para Jesus se retirar daquele lugar. Porque estavam possuídos de grande temor. O medo muitas vezes nos impede de viver grandes experiências com o Senhor. E aí Jesus entra no barco. Ora, se ele veio de barco, ele vai voltar de barco. Mas olha o versículo 38, para encerrar. E aquele homem de quem havia saído os demônios. Lucas aqui faz questão de dizer, o mesmo homem que andava nu, o mesmo homem que não habitava em casa alguma, que andava nos sepulcros, que agora havia saído os demônios, que estava liberto, restaurado. Porque, meus irmãos, o projeto que Deus tem para a nossa vida não é só de libertação. O projeto que Deus tem para a nossa vida é de nos levar no centro da sua vontade. Moisés, o trabalho dele, meus irmãos, não foi apenas de libertar o povo, de tirar o povo da terra do Egito. Mas o trabalho de Moisés foi de conduzir aquele povo para a terra prometida. Então veja aqui, o processo de Jesus para aquele homem não foi só libertá-lo de demônios, mas foi trazer restauração, foi trazer juízo, foi trazer uma nova vida. E aquele homem que havia saído dos demônios, rogou-lhe que lhe deixasse ir com ele. Olha que lindo. Aquele homem, grande foi a restauração de Jesus na vida dele, que aquele homem disse, mestre, permita-me ir contigo. Não é sobre um milagre, mas é sobre o que nós podemos viver com ele. Tamanha foi a ação de Jesus na vida daquele homem, que aquele homem disse, não. Minha vida só tem sentido se for acompanhando esse homem, acompanhando Jesus. Versículo 38, mas Jesus o despediu dizendo, e aqui é lindo. Pega aí o versículo 39, meu irmão. Torna para a tua casa. Talvez você não pegou, mas eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Porque o versículo 27 dizia que ele estava possesso de demônio, não andava vestido e não habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Agora, aquele homem, no versículo 29, com seu desejo de se tornar um discípulo de Jesus, de ir agora para o outro lado do lago. Veja, Jesus atravessa o mar da Galileia, chega em Gadara. Agora, esse homem que está em Gadara, restaurado, quer voltar com Jesus. Mas Jesus diz, não. Torna para a tua casa. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O teu lugar não é entre os sepulcros. O teu lugar não é vivendo como uma pessoa possessa. O teu lugar não é viver como alguém que oferece morada a demônio, não, mas volta para a tua casa, porque o teu lugar não é nos sepulcros. Aleluia! E Jesus está dizendo isso para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. O teu lugar não é nos sepulcros, o teu lugar é no teu lar, na tua casa. É Jesus devolvendo dignidade, vida para aquele homem. Ele diz, torna para a tua casa e conta, com grandes coisas te fez Deus. Era meio Jesus dizendo, olha, seria bom você ser meu discípulo, mas eu vou te dar uma missão maior. Melhor será você ficar aqui e com os teus lábios, com a tua vida, vai pegando aí o que eu estou querendo dizer, meu irmão. Mais útil será você aqui nesta cidade, anunciar para as pessoas com a tua vida as grandes coisas, as grandes maravilhas que Jesus fez sobre a tua vida. Meu irmão, eu não sei em qual Gadara hoje você reside. Eu não sei em qual Samaria hoje você reside. Eu não sei em qual Canaã hoje você reside. Mas Jesus está convidando você a ser um propagador. Olha, de endemoniado, esse homem agora se torna um pregador do evangelho, um pregador de boas novas, porque o evangelho significa boa nova. E o versículo continua dizendo, e ele foi apregoando, falando com a sua vida, com a sua voz, por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus tinha feito.
Meu irmão, eu preciso dizer, você é um testemunho vivo do Senhor. Você é um testemunho vivo do Senhor. Eu desconfio de alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus e não saiu a pregar, porque a mulher samaritana voltou para a sua aldeia pregando. Paulo, depois do encontro, voltou pregando. Eu desconfio de alguém que teve um encontro profundo com Jesus e que não passou para frente este encontro. De possesso a alguém, a um pregador, de possesso a um propagador do evangelho, alguém que foi impactado por uma palavra de volte para a tua casa. Você tem casa, você tem lar. A tua casa não é no sepulcro. E eu preciso dizer, no sepulcro não tem novidades. No sepulcro só tem coisas que foram sepultadas. E se foram sepultadas, é porque elas já cumpriram os seus propósitos. Viva o novo de Deus, meu irmão. Viva esta chamada. Deus está te chamando nesta manhã. Conte com grandes coisas te fez Deus. E aí a gente entende o versículo 22 do capítulo 8. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então Jesus está dizendo, passemos para a outra banda do lago. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida de conforto. E Jesus é aquele que sempre chega para nos tirar da zona de conforto e nos colocar na zona do confronto. Porque é no confronto que a gente vê libertação. Eu vejo muita gente dizer, pastor, eu quero ver milagre. Pastor, eu quero ter vitória. Mas se você quer ter vitória, então você vai ter que passar pela batalha. Pastor Mauro me ensinou algo muito lindo. Você quer ver multiplicação de pães? Então você vai ter que andar no meio de famintos. Você quer ver os doentes serem curados? Talvez é você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem orado para ver manifestação, poder de Deus. Você quer ver, então, doentes serem curados? Começa a andar no meio dos doentes. Você quer ver o poder do nome de Jesus libertando cativos, libertando endemoniados? Querido, então quando alguém te ligar na madrugada, vem aqui, pastor, vem aqui, mulher de Deus, porque fulano de tal, meu filho está endemoniado, pega teu carro, pega teu chinelo, chama o Uber e vai lá. A única forma de nós vermos a manifestação de Deus é estar no lugar da manifestação. Mas a manifestação de Deus nem sempre vai vir com florzinhas, não, tá? Olha, passemos para a outra banda do lago. É sempre Jesus nos tirando do lugar do conforto e nos colocando no confronto. E no momento do confronto, a força do braço por si só não sustenta. No momento do confronto, é o momento que a gente olha para os céus e diz, Senhor, só o Senhor para realizar. Era como Pedro naquela pesca frustrada. Pedro estava acostumado a pescar na madrugada, já estava guardando as redes, mas o Senhor tira ele da zona de conforto e coloca no confronto. Vai pescar agora, em obediência à minha palavra. Que o Senhor, nesta manhã, nos dê esta graça, essa graça do endemoniado gadareno. E sabe o que é mais interessante nessa palavra? Qual que é o nome do endemoniado gadareno? As meninas que estão aqui na produção se arriscam em dizer qual que é o nome dele. Ele foi conhecido pelo estado da vida dele. Aleluia! Eita glória, aleluia! Pega aí que é quente, é forte. Ele foi reconhecido pelo estado da vida dele, o endemoniado de gadareno. Mas o final da história foi totalmente diferente. Eu preciso te dizer, a sua atual situação não resume quem você é. Hoje, aleluia, oh glória, hoje talvez você está. Eita, como diz a minha esposa trabalha com isso, talvez hoje você é um paciente oncológico, né amor? É assim que diz? Aleluia. Talvez hoje você está desempregado. Talvez hoje você está endividado. Aleluia. Talvez hoje você está sendo reconhecido por uma série de mazelas. Mas olha para o final da história. Eu acho até infiel da nossa parte chamar ele de endemoniado gadareno, porque ele não continuou sendo endemoniado. No final ele se tornou um propagador do evangelho, um propagador de boas novas. A sua situação atual não resume quem você é. Sabe por quê? Você é filho amado de Deus. O seu lugar é na casa, não é no sepulcro.
O teu lugar é vestido aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero orar por você, meu irmão. Eita, é muito boa a mesa, viu? Eita, é bom demais, gente. Você tá comigo? Eu tô com você. Você tá comigo, então a gente tá junto nessa. Que lindo, hein? Muito lindo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta manhã, Pai. Pai, eu quero te agradecer porque em determinado momento da nossa vida nós estávamos na outra banda do lago. Mas o Senhor perturbou a corações e fizeram com que essas pessoas pegassem o barco, mesmo quando elas achavam que era um prejuízo. Pegaram o barco para ir do outro lado. O que tem lá do outro lado se não porcos e pessoas que não praticam a nossa religião? Obrigado, Senhor, porque quando nós estávamos na nossa Samaria, o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque só o Senhor para nos devolver a característica de filho. E aqui me vem a parábola do filho pródigo. Aquele filho volta sujo, aquele filho volta com as consequências do seu ato de sepultar um pai ainda em vida. E quando ele volta, o pai pede que o filho fosse vestido, colocasse anel no dedo, roupa nova, tal qual Jesus fez com aquele endemoniado. Colocou roupa, vestiu, tratou ele como filho. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos orar pelos irmãos que se encontram longe da tua presença, Senhor. Muitos foram feridos, muitos foram machucados. Quantos, ó Pai, que estão esperando a nossa decisão de tomar o nosso barco e ir para o outro lado. Pai, não nos deixe viver um evangelho centralizado em nós mesmos, Senhor. Esta oração que eu faço nesta manhã. Eu sei que nós temos muitos pedidos a fazer, mas eu tenho certeza que, como diz o Evangelho, a palavra nem chega à boca e ele já sabe o que nós necessitamos. Então vamos pedir por nós nesta manhã, para que o Senhor verdadeiramente opere uma libertação. Que o Senhor verdadeiramente nos dê a graça de, assim como fez aquele homem, pregar com a nossa vida, sem medo, anunciar para aquela cidade que outrora nos via aprisionados, perdidos, voltar para esta cidade e agora não ser mais um sinal de problema e ser um sinal de graça. Mais uma vez o Evangelho é sobre transbordar. Transbordar. Aquele homem ficou na cidade de Gadara, transbordando Cristo, falando as grandes coisas que o Senhor fez em sua vida. Amém, meu irmão? Abre sua mão daí onde você está. Em nome de Jesus, que você tenha um sábado abençoado. Que você tenha um fim de semana repleto na presença de Deus. Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo nessa mesa. Até sábado que vem. Deus abençoe.